Pequim teve seu próprio 11 de setembro. A China comemora sua vitória em um caso na Suprema Corte dos Estados Unidos, e os Estados Unidos colocaram um bilionário chinês na prisão por 30 anos, e mais nas manchetes desta semana sobre a China. Bem-vindo ao China Uncensored. Eu sou Chris Chappell. A China acabou de ter seu próprio 11 de setembro. No dia 26 de junho, um avião colidiu com o prédio mais alto de Pequim, a CITIC Tower, fazendo com que fragmentos do avião caíssem no chão e deixando um buraco no edifício. Ok, talvez isso não seja exatamente na mesma escala do 11 de setembro. Essa é toda a história. Mas ainda assim é simbólico. Veja, a CITIC Tower abriga o grupo CITIC, um enorme conglomerado financeiro estatal criado em 1979 sob Deng Xiaoping para ajudar a captar e gerenciar investimentos estrangeiros. O grupo CITIC agora faz de tudo, desde serviços bancários até processamento de alimentos, imóveis, mineração e produção de aço, além de publicação de livros. Ou seja, usa o dinheiro dos investidores americanos e substitui empregos dos trabalhadores do país. Eles são como o Walmart, se o Walmart fosse, de alguma forma, ainda maior, mais maligno e menos sofisticado. Assim como o World Trade Center de Nova York, a Torre CITIC simboliza o comércio global. Da mesma forma, seu colapso representa grande problema de segurança nacional. Mesmo que não fosse exatamente o maior dos aviões, alguns segundos a mais de voo e aquele avião poderia ter atingido Zhongnanhai, o complexo central da liderança do partido. Isso é especialmente estranho porque o governo de Pequim impõe uma zona de exclusão aérea de cerca de 64 quilômetros centrada em Zhongnanhai e na Praça Tiananmen. Eles criaram uma zona de não sobrevivência na Praça Tiananmen em 1989, mas não comentam sobre isso. Como esse avião conseguiu atravessar? E quem era o piloto? Foi um acidente ou foi deliberado? Foi um ataque terrorista? Uma declaração política? Ninguém sabe. O governo chinês está sendo extremamente reservado sobre o incidente. Em 7 dias, tudo o que disseram oficialmente foi esse relatório de incidente de 89 caracteres. Apenas diz que houve um acidente de avião em Pequim. O piloto morreu e 13 pessoas ficaram feridas. E os censores do Partido Comunista Chinês entraram em ação com força total. Eles removeram todos os vídeos e menções disso das redes sociais chinesas. Ou seja, é o oposto do 11 de setembro. Em vez de nunca esquecer, é melhor não lembrar. Isso mostra que o Partido Comunista Chinês está surtando, e eu aceito isso. Falando em coisas explodindo no céu, feliz 4 de julho. Você sabia que a China produz a maioria dos fogos de artifício vendidos nos Estados Unidos, incluindo cerca de 90% dos fogos para consumidores? Se você perder o dedo mindinho com um M80, não é um alcoólatra imprudente, e sim vítima de um ataque do Partido Comunista Chinês. Por que comprar fogos de artifício dos Estados Unidos para celebrar a independência americana, se você pode comprar fogos feitos na China e celebrar a dependência dos Estados Unidos da China? Pelo menos eles são um pouco mais baratos porque a China usa as técnicas de fabricação mais seguras e avançadas, como tias em vilarejos rurais. Os Estados Unidos são número 1 em membros sendo arrancados em churrascos. Teve aquela grande explosão numa fábrica de fogos de artifício na China há 2 meses que matou cerca de 21 pessoas. Mas afinal, o que importa mais? A situação dos trabalhadores rurais? Ou te oferecer preços bem baixos enquanto destrói a indústria de manufatura do seu país e a sua luva? Eu sei qual deles o Partido Comunista Chinês vai escolher. Se você for a um grande show de fogos amanhã, provavelmente verá apresentações de drones, quase todas usando drones chineses da DJI. Neste ano, os Estados Unidos proibiram a importação de novos drones da DJI por apresentarem grande risco à privacidade de dados e à segurança nacional. Mas os que ainda estão por aqui, aproveite o momento. Só não capture meus dados pessoais. Falando na China comemorando enquanto a América faz 250 anos, a Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou nesta semana a tentativa de Donald Trump de acabar com o direito à cidadania por nascimento para imigrantes ilegais e turistas. Trump publicou sobre isso no Truth Social, dizendo: "Gostaria de parabenizar o presidente Xi e o grande país da China por sua enorme vitória em relação ao direito à cidadania por nascimento." Sinceramente, não sei se algum dia vou me acostumar a usar truth como verbo.
Durante os argumentos orais, autoridades do governo Trump destacaram que a China tem uma indústria de turismo de nascimento de milhões de dólares, onde mulheres chinesas vêm como visitantes temporárias aos Estados Unidos para dar à luz, para que seus bebês recebam cidadania automática antes de levá-los de volta para a China. Mostrando que o que ocorre em Las Vegas nem sempre fica lá. Mas a corte derrubou a ordem de Trump. O juiz Samuel Alito, que deu uma opinião divergente sobre a decisão, escreveu que isso poderia ser um problema de segurança nacional. Mesmo que a criança nunca tenha visitado os Estados Unidos durante a infância e tenha sido ensinada a odiar o país, segundo a corte, ela é considerada cidadã americana. Ele pode entrar e sair do país quando quiser. Ele pode viajar pelo mundo com um passaporte dos Estados Unidos. Mesmo que ele planeje prejudicar este país, ele não pode ser privado de seu status de cidadão. Mesmo que a linguagem daquele site me dê vontade de trutar pela boca. Em um assunto totalmente diferente, Xi Jinping destacou a influência global do Partido Comunista Chinês em seu discurso que marcou o 105º aniversário do PCC. Sim, o Partido Comunista Chinês foi fundado lá em 1921. Foram necessários 28 anos de terror e derramamento de sangue antes que realmente ocupasse a China, onde continuou seu reinado de terror e derramamento de sangue. Parabéns para você. Mas o discurso de Xi não mencionou que o PCC matou mais de 70 milhões do próprio povo em tempos de paz. Não, ele celebrou como o PCC mudou profundamente a tendência e a trajetória do desenvolvimento mundial através de uma luta incansável. O que eu acho que incluiria o PCC apoiando nações terroristas como o Irã e a Coreia do Norte, revolucionários maoístas na África e no Sudeste Asiático e até mesmo muitos políticos americanos que estão no poder hoje. Sim, o PCC mudou profundamente a tendência e a trajetória do desenvolvimento mundial. Então, tecnicamente, acho que isso é verdade. Falei verdade tantas vezes citando Trump que a palavra perdeu o sentido para mim. Mas não se limitando apenas a operações de influência, Xi Jinping também vê a guerra com bons olhos. Ele disse em um discurso que um país forte precisa ter um exército forte, e só um exército forte pode garantir a segurança nacional. Embora, para deixar claro, isso só se aplica à China, Xi não quer que nenhum outro país tenha um exército forte como os Estados Unidos ou o Japão. Não, nada disso. Parem de ser tão seguros. Muito menos as Filipinas, que ofenderam gravemente o Partido Comunista Chinês. Eles realizaram exercícios marítimos em suas próprias águas, como verdadeiros filhos da mãe. Então, o que o Partido Comunista Chinês fez? Segundo as Filipinas, um navio da Marinha Chinesa e 3 da Guarda Costeira seguiram exercícios marítimos feitos pela Guarda Costeira dos Estados Unidos e pela Marinha e Guarda Costeira Filipinas, a 93 quilômetros do Recife de Scarborough. Então, os navios chineses simplesmente os seguiram e observaram como um perseguidor estranho armado com mísseis guiados. O Partido Comunista Chinês diz que todo o Recife de Scarborough é deles e age como um perseguidor armado com mísseis. Eles podem atacar a qualquer momento. Então, incels. Em uma nova tentativa de justificar sua presença, a China anunciou recentemente a criação de uma reserva nacional da natureza no Recife de Scarborough. Acho que essa reserva está reservando o direito de agir como verdadeiros filhos da mãe. No caso de Hong Kong, ex-colônia britânica, a China não precisa enviar sua marinha para assumir o controle, basta crianças de jardim de infância. Em 2019, eu estava em Hong Kong enquanto cidadãos protestavam para impedir que o Partido Comunista Chinês invadisse Hong Kong e mudasse seu modo de vida. Agora, 7 anos depois, as crianças em Hong Kong estão aprendendo isso para celebrar a tomada de Hong Kong pela China em 1997. Claramente, aqueles manifestantes estavam preocupados à toa, apenas sendo tolos e marchando como gansos. O magnata chinês exilado Guo Wengui foi condenado a 30 anos por um esquema de fraude de bilhões de dólares. Se você me acompanha há tempo, sabe que investigo Guo Wengui há muito tempo. Então, novos espectadores, vocês não entendem o quão satisfatório é esse eu avisei de verdade. Então, apesar de Guo se apresentar como um herói expondo oficiais corruptos, provavelmente ele não é realmente um apoiador da campanha anticorrupção de Xi Jinping. Guo revelou vários crimes de oficiais do Partido Comunista Chinês, mas também dividiu a comunidade sino-americana anti-partido. Segundo o promotor, Guo Wengui, também chamado de Miles Kwok,
que até lembra nome de personagem dos Vingadores, apenas fingia defender a democracia na China. Ele criou esquemas para arrecadar fundos para sua causa, incluindo uma plataforma de criptomoedas e um clube exclusivo com taxa de entrada de $10 mil. Mas, na verdade, ele era um golpista e um ladrão. E dos bons, inclusive. Ele enganou as pessoas e roubou $1 bilhão. Isso é muito dinheiro. Você tem ideia do quão habilidoso um golpista precisa ser para acumular tanto assim? Todos vocês que aplicam o golpe das 3 cartas, é melhor melhorarem o jogo de vocês. Tentem cobrar $100 milhões por palpite. Guo Weng provavelmente passará o resto da vida na prisão e deverá devolver a maior parte do dinheiro arrecadado. Ele diz que pretende recorrer. Eu digo, você tem sorte de estar preso nos Estados Unidos e não na China. Lá você perde os dedos mesmo que não seja 4 de julho. Quero que você se junte a mim, não na prisão, mas para enfrentar o Partido Comunista Chinês. Ensinamos a próxima geração sobre as atrocidades que o Partido Comunista Chinês e o comunismo causam ao mundo. É por isso que eu criei o China Uncensored.tv. É uma ótima forma de combater o comunismo e ainda ter ótimas vantagens bem capitalistas pelo que você paga, como episódios especiais exclusivos, transmissões ao vivo, produtos e chat comunitário únicos, entre outros. Venha fazer parte do meu exército dos 50 centavos do China Uncensored. Com sua ajuda, levamos a verdade sem censura a milhões e mostramos o Partido Comunista Chinês como realmente é. Clique no link para se juntar a nós. Sou Chris Chappell. Até a próxima.